tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, estou de volta, o Cadmo da Cloud for Devs. Fazia tempo que eu não gravava para vocês, né? Hoje a gente está de volta aqui com a ideia de trabalhar um pouco mais sobre microserviços. E aí a gente vai ter agora um vídeo sobre transações distribuídas utilizando Saga, né? Como é que funciona o fluxo de dados entre microserviços. A ideia desse vídeo é essa, beleza? Vamos lá, vamos começar. Bom, o que a gente vai aprender, pessoal, nessa série? Vai ser alguns vídeos, não vão ser só um. Então a gente vai aprender um pouco sobre transações distribuídas, sobre o padrão Saga, como é que a gente utiliza o padrão Saga e o que é muito melhor, né? A gente vai implementar isso em uma API Elixir, utilizando a linguagem Elixir, né? Que é essa linguagem que eu mais abordo aqui no canal. Se alguém quiser que eu aborde o mesmo padrão em alguma outra linguagem, por favor, coloca aí, tá? Bom, o que são transações, né? As transações, a gente está bem acostumado lá de ver transações em banco de dados. É uma forma de a gente garantir atomicidade, a gente garantir isolamento, a gente garantir consistência e durabilidade, né? Bem aquele conceito, a gente coloca tudo em uma mesma transação, a gente coloca várias operações que a gente precisa que seja feita de forma atômica. Atômica é uma só deve ser executada se a outra também for. Então a gente coloca ali um insert, um update dentro de uma transação. Se um falhar, a gente faz o rollback, a gente consegue voltar ao estado anterior dos dados, né? Então, mas como que funciona isso quando a gente tem dois bancos de dados e a gente precisa sincronizar dados entre dois bancos de dados? A gente fala de transações distribuídas, né? Algo bem interessante que já foi utilizado e ainda tá? É o commit fase 2, é um algoritmo, é uma metodologia que é bastante utilizada, né? A gente tem mudado um pouco aí, mas ainda é muito utilizado para atualização de dados ou fazer transações entre vários bancos de dados, entre vários serviços. Eu vou falar um pouco aqui sobre como que funcionaria ali as transações em um sistema monolítico aqui. A gente tem aqui uma tabela de pedidos e uma tabela de produtos. Eu preciso atualizar aqui o status de um pedido e ao mesmo tempo atualizar o estoque, né, num produto ali. Isso é muito simples quando a gente fala do mesmo banco de dados. A gente coloca todo mundo numa transação e se der falha em algum desses pontos aqui, ele vai fazer o rollback e a gente tem o status original ali, né? Tudo deu certo. E se deu errado, a gente consegue também garantir que tá tudo ok e retornar um erro para o usuário. O problema é quando a gente tem isso aqui, ó, dois serviços, um serviço de pedidos com um banco de dados e outro serviço de estoque com também um banco de dados aqui. Isso é um problema quando a gente precisa garantir que as atualizações foram feitas aqui ou até mesmo o rollback foi feito quando der erro em algum. O algoritmo mesmo de commit fase 2, ele trata disso por coordenação. E aí eu tenho um worker A aqui e um worker B, ele fica comunicando aqui com os bancos de dados e verificando ali as versões das tabelas, né? Os locks, ele fica gerenciando tudo isso pela gente. O problema é quando a gente tem muita latência aqui, dependendo da latência entre os bancos de dados, eu posso ter inconsistência, né? E eu posso ter deadlocks ali, para gerenciar os deadlocks, para gerenciar os locks, se torna algo muito complexo ali, muito bem complicado. E aí o que a gente tem que fazer? A melhor coisa é a gente sempre entender se de fato eu preciso ter esses dados separados. Porque que não faria mais sentido eu ter esses dados juntos em um sistema monolítico, né? A gente sempre tenta falar um pouco de microserviços, mas por que eu precisaria estar com isso em outro banco de dados? Por que precisa ser um outro serviço? Por que eu tenho que pagar o preço dessa comunicação entre serviços? Eu pagar o preço de ter dois bancos de dados, que é muito mais difícil de conduzir, né? E até mesmo essa comunicação entre serviços. Então eu aconselho vocês sempre a olhar se de fato eu preciso de dois serviços separados. Se não tem como eu olhar para isso de forma
unificada, eu posso utilizar sagas. E aí a gente vai falar um pouco de sagas agora. As sagas foram inicialmente colocadas ali, criadas, com o intuito de tratar das transações que tinham um tempo de duração muito grande. E aí, por exemplo, se a gente vai fazer vários updates ali em uma tabela, em várias tabelas em um banco de dados, a ideia era separar esses processamentos, que podem durar horas muitas vezes, em transações menores. E se uma falhar, eu fazer a compensação da outra, né? Eu garanti que esse problema foi dividido. E aí os tipos de recuperação de uma transação, quando a gente fala no contexto de saga, eu posso fazer uma compensação, ou seja, voltar, ou eu posso fazer um retry, tentar executar novamente uma outra transação. A gente vai entender um pouco melhor desse conceito mais para frente, tá? Quando a gente fala de saga, a gente tem dois modelos de saga. A gente pode ter uma coreografia e a gente pode ter uma orquestração. Como que é isso, cara? O que significa isso? Bom, orquestração, basicamente eu tenho um orquestrador, um centralizador. Aquele cara que vai se comunicar com os vários serviços e vai enviar comandos e receber respostas e tratar essas respostas e gerar compensações se necessário. Por exemplo, se eu tenho um serviço A que é um serviço de pedido, aqui eu tenho um serviço de estoque, ou seja, desculpa, o meu orquestrador é um processador de pedidos, e aqui eu tenho um serviço A que é o serviço de estoque, um serviço de pagamento, um serviço B. Se eu precisar, por exemplo, realizar um pedido, eu vou ter que verificar no estoque, beleza? Tirei do estoque aquele produto e então eu vou tentar fazer o pagamento. Se o pagamento deu certo, ok, eu sigo. Se deu errado, eu preciso enviar um sinal de compensação para o serviço A, para dizer o seguinte: eu não consegui pagar, eu não consegui receber o dinheiro do usuário, então eu preciso voltar o produto para o meu estoque. Essa volta, esse rollback, a gente chama de compensação, tá? Aqui no caso da coreografia é um pouco diferente, eu trato de eventos. Então os serviços ficam escutando eventos e eles tomam as decisões dentro dele e retornam outros eventos. Então eu não tenho essa figura do centralizador aqui. Esses serviços ficam começando. Geralmente a gente utiliza um Kafka, um RabbitMQ ou algum message broker para fazer isso, beleza? Aqui, então a gente vai para a melhor parte aqui na segunda parte do vídeo, que é a parte de código, né? Como que eu faço isso? Utilizando o Elixir. O nosso exercício basicamente é um serviço de pedidos, onde a gente vai realizar uma reserva no estoque, então no serviço de estoque. Aí a gente vai tentar receber o pagamento, e aí o pagamento vem no serviço de pagamentos aqui. Depois eu passo para conceder os pontos ao cliente num programa de fidelidade. Então eu tenho um serviço de fidelidade e eu tenho um serviço de notificações que ele vai enviar um e-mail ou um SMS. A gente vai simular alguns serviços desses e vai de fato fazer alguns serviços desses, as operações. No final de tudo a gente tem um pedido finalizado. O que é importante atentar aqui, gente? Se eu olhar aqui para o serviço de reserva de estoque, quando o cliente faz isso, tenta fazer o pedido, eu basicamente vou no meu estoque e digo: cara, eu preciso de um produto A, uma unidade de produto A. O estoque vai, remove esse produto, a quantidade, diminui a quantidade desse produto e cria uma reserva. Depois ele vai tentar pagar, o processador de pedidos vai tentar pagar, ou seja, vai tentar receber o pagamento. Se esse pagamento deu errado, eu preciso voltar o produto para o meu estoque, aí eu preciso ter uma ação de compensação aqui. Isso seria o caso negativo, mas se deu certo, eu vou aqui conceder pontos ao cliente. Imagine que essa etapa não deu certo, deu algum problema lá no serviço de fidelidade, eu não consegui colocar os pontos do meu cliente. Isso aqui é uma etapa bem pouco prioritária em relação a eu ter o estoque e eu ter o pagamento. Eu não necessariamente preciso pausar todo o meu processo porque isso aqui deu errado. Eu posso fazer uma operação de retry, tentar fazer isso novamente. Eu posso ter um job ali para disparar e agendar essa inserção dos pontos. Então isso aqui é algo mais tranquilo. Então a gente fala que a gente, ao invés de ter uma compensação,
a gente vai tentar realizar o retry. Aqui na notificação da mesma forma, eu vou deixar de fazer o pedido do cliente por causa de um e-mail que não deu certo, porque o meu serviço de e-mail parou naquele minuto. Não, eu vou fazer um retry também. É muito diferente do que acontece aqui no pagamento ou de eu não ter o produto no estoque. E até eu tendo o produto no estoque, eu posso ter alguma ação de tipo que perguntar ao meu cliente se ele não deseja esperar por isso. Uma semana, 5 dias, enfim, depende muito de como o seu negócio funciona. Então você pode mudar essas ordens aqui, você pode fazer o design da melhor forma a depender do que o seu produto, ou seja, o seu sistema teria que das regras de negócio do seu sistema, beleza? No final de tudo isso a gente tem um pedido finalizado. Isso é o nosso exercício que a gente vai ver aqui em Elix, tá bem? Vou tentar mostrar, tranquilo? Eu agradeço a todos aí, vocês, uma boa noite, compartilha, curte, dá o like, ativa o sininho, chama os amigos para assistir, beleza? Valeu pessoal, boa noite.